Olá, queridos. Graça e paz a todos. Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus sendo ministrada através aqui da minha vida, para a sua vida, para que os corações possam estar sendo alimentados através da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer você que está aí participando junto com a gente. Quero mandar um abraço fraterno a todos os nossos irmãos amados da nossa cidade, de Afonso Cláudio, da circunvizinhança, de Afonso Cláudio, Alto Guandu, todos os nossos irmãos da Ibaene, Alto Guandu. Deus abençoe ricamente vocês nesse dia. Eu quero trazer uma palavra para você hoje, uma palavra em que nós devemos estar atentos, porque tem acontecido todos os dias em nossa vida e nós talvez temos deixado passar despercebido. Eu creio que ainda, por um pouco mais de tempo, a gente estará fazendo dessa forma, mas eu sinto que em breve, muito em breve, nós estaremos reunidos, nos nossos cultos presenciais. Eu tenho certeza que Deus já está preparando tudo. E eu creio, em nome de Jesus, que num futuro muito próximo nós estaremos juntos, glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração hoje. A palavra que eu vou ler para você aqui está no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25. Você que tem sua Bíblia, você que tem condição de estar com ela em mãos, faça isso, meu querido. Faça isso. Pegue a sua Bíblia, pega o seu manual de fé e prática, pega o seu manual de instrução para a sua vida, corre para que a gente possa aprender junto aqui aquilo que Deus tem para nos ensinar nessa noite. O Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, fala sobre um homem que deixou a sua história registrada nos Evangelhos. Fala de um homem que marcou uma página, da Bíblia Sagrada, que é o bom samaritano. O verso 25 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu. Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se também e deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E aproximou-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu
nas mãos dos ladrões. O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Queridos, talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha tido atenção no seu dia a dia, mas nós, tanto eu como você, nós corremos um grande risco de praticamente todos os dias nós cometermos o mesmo erro que esse sacerdote e que esse levita cometeu. Sabe, queridos, nós estamos tão preocupados com a nossa santidade, nós estamos tão preocupados com a nossa vida, que a gente acaba esquecendo do próximo. Sabe, querido, a lei que Jesus estava falando aqui, interrogando esse intérprete da lei aqui, os dois grandes mandamentos que Jesus deixou para mim e para você. Sabe quais são esses dois grandes mandamentos? Sabe o que está escrito na ordenança de Jesus, no mandamento de Jesus? É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele não está mandando eu amar a mim mais do que qualquer outra coisa. Ele está pedindo para que eu ame a Deus acima de qualquer coisa e amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Querido, vou fazer uma pergunta para você. Você se ama? Vou fazer uma pergunta mais importante agora. Você ama Deus? Você tem observado esse mandamento? Você tem amado a Deus? Você tem entregue a sua vida para Deus? Talvez você tenha feito até uma boa parte. Talvez você tenha conseguido fazer até um grande percentual desse propósito de Deus para a sua vida. Mas talvez aquilo que falta você fazer, aquilo que falta você ajustar, é o que está prendendo talvez você de deslanchar naquilo que você tem tentado fazer e não tem conseguido. Talvez você tenha tentado fazer algo, mas tem algo te travando, tem algo te incomodando, talvez tem algo sussurrando no seu ouvido: não adianta você fazer isso, deixa isso para lá, vai cuidar da sua vida. Sabe, queridos, você tem que cuidar da sua vida sim, você tem que proteger a sua família, mas você precisa amar a Deus. Você precisa de amar o seu próximo como a você mesmo. Sabe, eu não estou falando isso aqui de mim, eu não estou falando isso aqui, eu não inventei isso aqui agora. Eu estou replicando as palavras de Jesus para a nossa vida. Olha, hoje Deus está dando uma oportunidade para que a gente venha mudar de vida. Eu quero só falar um pouquinho sobre esses 3 homens que passaram na beira daquele necessitado. Primeiro veio um sacerdote. Eu não sei se eu consigo explicar para você aqui, porque o nosso tempo não é um tempo muito amplo. Eu procuro fazer uns vídeos menores para não ficarem exaustivos, enfadonhos. Então, eu sei que cada um de você que está me ouvindo agora, você sabe o que é um sacerdote. O sacerdote era o maior escalão, o maior cargo que um homem poderia exercer na parte eclesiástica de uma determinada religião. O sacerdote era uma pessoa muito importante. Era uma pessoa considerada de extrema santidade, de extrema pureza. Era um homem acima praticamente de qualquer suspeitas. Era um sacerdote. Mas a Bíblia me diz aqui que esse sacerdote, descendo por aquele mesmo caminho, ele passou de largo daquele homem necessitado. Sabe, talvez esse sacerdote, ele teria até então conseguido colocar praticamente tudo em prática, né? Colocado tudo em ação, aquilo que era proposta de Deus para a vida dele. Mas talvez na hora de uma pequena manifestação de misericórdia, ele não foi capaz de atuar. A Bíblia diz também sobre um segundo homem que desceu por aquele mesmo caminho, e esse segundo homem era um levita. Sabe, queridos, o levita, ele era o homem que cuidava do templo.
ele cuidava da organização do culto no templo. Ele era uma pessoa importantíssima dentro do templo. Mas a Bíblia diz também que esse homem, ele passou de largo desse necessitado. Sabe, queridos, o que eu percebo nessa palavra? Que não adianta você ter um cargo na igreja, não adianta você ser um líder religioso, você ser uma pessoa importante dentro de uma igreja, não adianta você ir na igreja todos os dias, não adianta você falar que você faz parte de uma igreja, que você é membro de uma igreja, que você ajuda o seu pastor, que você ajuda no ministério da palavra, no ministério de louvor, no ministério de homens, no ministério das mulheres, no ministério infantil. Não adianta você falar que você ocupa uma dessas lideranças ou ajuda a um desses líderes. Não adianta você falar isso, mas agir de uma forma diferente. Não adianta você estar dentro de uma igreja e quando você sai de dentro de uma igreja, de dentro de um templo, você faz tudo errado, você faz tudo diferente do que era para você fazer. Palavra pesada e dura para mim, para você nesse dia de hoje, mas eu preciso falar, foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque senão nós vamos começar a ser envergonhados por pessoas estranhas, por estrangeiros, por pessoas que aos olhos de muitos não são nada. Olha, queridos, eu estou falando do que está escrito aqui. Esse homem, chamado samaritano, era um homem estrangeiro, era um homem que as pessoas elas não tinham diálogo, o povo daquela região, eles não compactuavam com os mesmos costumes e com os mesmos gostos, e eles eram pessoas consideradas estranhas, pessoas diferentes. Mas aí a Bíblia diz para mim e para você que aquele homem samaritano, aquele homem estranho, aquele homem diferente de mim e de você, ele parou na beira daquele caminho, diante daquele homem necessitado, diante daquele homem ferido. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele homem ele estava semi-morto, ou seja, ele já estava praticamente sem vida. E de repente me aparece um samaritano, um homem considerado estrangeiro, faz curativos nos ferimentos daquele homem, unge os ferimentos daquele homem com azeite, com vinho, coloca aquele homem ferido, sem poder andar, sobre a sua cavalgadura, sobre o seu cavalo, leva ele até uma estalagem, pede ao estalageiro para que cuide dele, tira 2 denários, a Bíblia diz, 2 dias de serviço, e entrega para aquele estalageiro e fala: olha, cuida desse homem para mim. E se você gastar alguma coisa além disso que eu deixei com você, quando eu voltar eu vou te reembolsar. Você sabe o que aquele homem fez? Ele cuidou daquele necessitado de todas as formas que ele podia cuidar. Ele saciou todas as necessidades daquele necessitado. Ele fez o curativo, ele aliviou a dor com unguento, ele fez com que aquele homem se sentisse confortável sobre a cavalgadura, eliminou o sofrimento daquele homem. E aí, em determinado momento, eu penso, poxa, depois ele poderia ter deixado aquele homem andar, porque talvez ele teria melhorado e tal. Não, ele levou ele para dentro de uma estalagem, colocou ele lá dentro, pediu o estalageiro que cuidasse dele, pagou para que ele terminasse de cuidar dele, porque ele não podia, de repente ele teria algum compromisso. E nessa hora eu fico me perguntando, cadê o sacerdote e o levita? Aonde estão os sacerdotes e o levita? Deviam estar no templo. O levita devia estar cuidando do templo. E o sacerdote devia estar preparando o sacrifício. Queridos, eu vou ficar por aqui. Eu quero orar por você. Senhor, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de poder e glória,
Eu quero nessa hora agradecer ao Senhor pela misericórdia que está sobre nossa vida, pelo amor que é desprendido para com o Senhor até nós. Meu Deus, eu peço perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, dos nossos atos terríveis que têm nos colocado à prova, Deus, diante do Senhor. Deus querido, eu quero que o Senhor vá de encontro agora a todos os corações quebrantados. Pai querido, que o Senhor venha tocar no coração dos teus filhos nessa hora. Nós estejamos os nossos olhos espirituais abertos, Senhor. Não deixe que nós venhamos a cair nessas armadilhas, Deus. Muitas vezes, devido aos nossos postos que nós somos colocados, nós passamos despercebidos diante dos nossos irmãos necessitados, nós não conseguimos ver a necessidade do nosso próximo, Senhor. Deus, não deixe que nós sejamos sacerdotes e levitas cegos espiritualmente. Nós precisamos de ter visão espiritual da parte do Senhor. Deus, não deixe que a tua igreja passe de largo, Pai, dos necessitados. Pai querido, que nós possamos seguir o exemplo desse samaritano, Senhor. Que nós possamos cuidar do nosso próximo, que nós possamos amar o nosso próximo. Nos ensina, Senhor, a amar o Senhor acima de qualquer coisa. Nos ajuda, Deus. Pai, vai de encontro, Senhor, a esses corações e mostra para eles que mais é interessante dar do que receber. Mais importante é dar do que receber. Então, Deus, nessa hora, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de ouvir a tua palavra e ser exortado por ela, Senhor, e ser orientado por ela, Senhor, como que nós devemos fazer. Deus, eu agradeço, Senhor, pela minha família, pela família de todos que estão nos vendo e ouvindo nessa hora, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito bem, muito obrigado aí, um abraço forte para você. Que a graça e a minha misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós e sobre toda a igreja. E o poder de Deus seja maior do que todas as coisas. Amém? Fique na paz, uma ótima semana para você. Deus abençoe e até a próxima.